Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência da Porto Seguro S.A. para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Estão presentes no evento os senhores Roberto Santos, CEO e diretor de Relações com Investidores, Celso Damadi, vice-presidente executivo de Finanças, Controladoria e Investimentos, Marcelo Picanso, vice-presidente executivo de Seguros, Marcos Loução, vice-presidente executivo de Negócios Financeiros e Serviços, Isaac Benaderetti, diretor de Investimentos, e Emerson Faria, gerente executivo de RI. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente pela internet no endereço www.portoseguro.com.br/ri. Nesse endereço, os senhores identificarão o banner com o título Teleconferência, que os conduzirá à plataforma da apresentação. Perguntas podem ser feitas também pela plataforma de webcast, clicando-se no ícone Pergunta ao palestrante. Essas perguntas podem ser encaminhadas a qualquer momento e estarão sendo respondidas ao vivo durante essa teleconferência. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Porto Seguro, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Porto Seguro e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra à companhia. Por favor, podem prosseguir. Bom dia. Agradecemos a todos a participação na teleconferência de resultados da Porto Seguro referente ao primeiro trimestre de 2021. Indo para o slide número 4, destacamos os principais pontos. Nosso lucro líquido recorrente cresceu 49% no primeiro trimestre e ROAE anualizado atingiu 14,7% no período, alavancado pelo resultado das verticais de seguros, negócios financeiros e também pelo bom desempenho das aplicações financeiras. Tivemos crescimento de receitas em todas as verticais no primeiro trimestre de 2021. A vertical de seguros avançou 6,6%, com destaque para a expansão de 6,7% dos prêmios do seguro automóvel e 15,4% dos seguros de vida individual, mantendo o ritmo de crescimento observado no último trimestre de 2020. A receita recorrente da vertical de negócios financeiros cresceu 16,2%, alavancada principalmente pelos produtos consórcio, com 29,7%, e da carteira de financiamentos, com 39,1%. A vertical de saúde obteve um aumento de 5,1% nos prêmios e receitas, com crescimento de 34,3% no número de empresas seguradas no saúde empresarial e de 7,6% no número de vidas seguradas no seguro odontológico. A vertical de serviços apresentou evolução de 21,9% na receita recorrente, com destaque para o aumento de 53,9% no faturamento da Porto.pet e para a elevação de 25,2% nas receitas do carro fácil. Este avanço das verticais fortalece a nossa visão de que os projetos estão no caminho certo para acelerar o crescimento e a diversificação dos negócios, mantendo a qualidade dos nossos ativos e uma rentabilidade atrativa. O índice combinado recorrente melhorou 1,8 pontos percentuais, alcançando 92,3% no trimestre, favorecido por automóvel, que reduziu o índice de sinistro em 6,1 pontos percentuais, reflexo dos aprimoramentos da subscrição e precificação de riscos
e também dos impactos do isolamento social por conta da pandemia. Com isso, pudemos observar o 5º trimestre consecutivo de redução na sinistralidade consolidada. Além disso, a queda de 0,3 pontos percentuais no índice consolidado recorrente de despesas administrativas e operacionais também contribuiu para a melhora do índice combinado, resultado dos esforços que temos feito para aumentar a eficiência operacional, principalmente através de investimentos em tecnologia e da melhoria de processos. O índice de inadimplência das operações de crédito seguiu melhorando, com recuo tanto em relação ao 4º trimestre de 2020, quanto em comparação ao mesmo período do ano anterior, com o NPL, a inadimplência acima de 90 dias, encerrando o trimestre em 4%, 0,2 pontos percentuais abaixo da média de mercado, reflexo de uma gestão eficaz da carteira de crédito, também do impacto positivo das medidas que adotamos para mitigação de riscos ao longo do ano de 2020. O resultado financeiro alcançou R$ 194 milhões no primeiro trimestre de 2021, através do bom desempenho das nossas alocações em títulos indexados à inflação, ações e em posições em multimercados, alcançando o retorno sobre as aplicações financeiras de 2,4% no trimestre, equivalente a 488% do CDI do período. Encerramos o primeiro trimestre de 2021 com R$ 2,8 bilhões de disponibilidade de caixa, montante que tem seguido em patamares confortáveis ao longo da pandemia. Em relação às iniciativas da ESG, destacamos algumas que já fazem parte da história da Porto Seguro, como a Associação Crescer Sempre, o programa Jovem Aprendiz e o programa Voluntariado. Também algumas novas iniciativas. No ambiental, a Porto Seguro passou a fazer parte do Índice de Carbono Eficiente, da B3, e iniciou o processo de auditoria do inventário de gases de efeito estufa. No social, além do programa Meu Porto Seguro, que impactou positivamente a vida de mais de 20 mil pessoas, foi lançado também o projeto Quentinhas, que ajuda a sociedade no entorno da empresa neste momento difícil. Na governança, a Porto Seguro foi certificada pela Women on Board por ter 2 mulheres em seu conselho de administração. No campo da inovação, no primeiro trimestre deste ano, lançamos iniciativas importantes para nossos objetivos estratégicos, com destaque para Blue, o primeiro seguro de automóvel por assinatura mensal da empresa, que traz a proposta de um produto de fácil contratação, com benefícios e coberturas essenciais e potencial de alavancar o crescimento da carteira de clientes da empresa e contribuir com o aumento da inclusão securitária. Outra novidade foi o lançamento do Tec Fácil, o serviço de assinatura para smartphones da Porto Seguro. Tivemos também a troca da marca Hell for Pet por Porto.pet e o anúncio do acordo com a Pet Love, o maior pet shop online do país, em que a Porto Seguro irá transferir a operação de seguros de pet para a Pet Love e passará a deter 13,5% de participação acionária na empresa. Lembramos que a operação ainda precisa ser homologada pelo CAD. Também já estamos operando em fase experimental o nosso Super App, um aplicativo que melhora a jornada do usuário e já concentra produtos e serviços utilizados por mais de 75% dos nossos clientes. Também seguimos avançando no crescimento dos atendimentos via WhatsApp, com 40% do total de assistências já passando por este canal, que além de melhorar a jornada do cliente, também contribui para ganhos significativos de eficiência operacional. Concluindo, estamos satisfeitos com os resultados alcançados e com a evolução em frente que contribuem para alcançar nossos objetivos estratégicos de alavancar o crescimento da nossa base de clientes e melhorar a experiência do consumidor. E assim, seguimos firmes no propósito de ser cada vez mais um porto seguro para os nossos clientes. Bom, agora eu vou pedir para o Emerson Faria continuar comentando em mais detalhes sobre a evolução das receitas e da rentabilidade no primeiro trimestre de 2021. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Estamos continuando aqui no slide 5. Antes de continuar aqui, eu queria fazer um disclaimer, que é que a gente passou a partir desse trimestre. No trimestre passado, nós começamos a divulgar os resultados abertos por verticais de negócios, né? E a partir desse trimestre também o lucro líquido aberto por cada vertical, né? Então, só para ficar claro para vocês aí, aqui no slide 5 a gente tem a evolução da receita trimestral do 1T21 comparado com o T20.
de cada uma dessas linhas de negócio, né? No seguro, a gente teve um crescimento de 6,6%. Aliás, o destaque é que todas as verticais apresentaram crescimento de receita. E só para ficar claro o que compõe, aí em seguros, ele é composto pelo seguro auto, os patrimoniais, vida, previdência, Uruguai, transportes, rural e também de responsabilidade civil. Em negócios financeiros, que nós tivemos crescimento de receita de 7,8%, esse é o número societário. Nós tivemos também alguns impactos do refinamento do modelo do IFRS 9, que causaram alguns impactos na receita, na carteira de crédito também, nos índices de inadimplência e cobertura, mas depois, mais para frente, o Marcos Loução vai apresentar os negócios financeiros e ele vai apresentar esses resultados já excluindo esses efeitos para ficar mais claro. Mas aqui no societário a gente tem esse crescimento de 7,8%, e lembrando que os negócios financeiros são compostos pelo cartão de crédito, financiamento, riscos financeiros, que saiu de seguros e veio para negócios financeiros, que são basicamente as fianças, né, e outros tipos de riscos relacionados a elas. Também a capitalização, que saiu dos seguros e veio para negócios financeiros, e que já estava ali o consórcio e a gestão de ativos. No saúde, que também acabou sendo segregado de seguros, é composto principalmente pelo saúde empresarial, seguro odontológico e os serviços médicos, também saúde ocupacional e a Porto Med. Nós tivemos um crescimento também de receitas de 5,1%. E, por fim, em serviços, lembrando que serviços, a gente tem uma série de negócios novos, né? Então, a gente teve aí, ele é composto pelo atendimento, carro fácil, o Porto Pet, Porto Faz, Repara, Renova e monitoramento de veículos. São os principais negócios que compõem serviços. E no agregado, a gente teve um crescimento de 11%. Indo para o slide 6, a gente tem aí a evolução do nosso lucro e da rentabilidade, né? A gente tem do lado esquerdo a evolução anual e do lado direito a evolução trimestral. A gente vê que no primeiro trimestre o nosso lucro foi de 297 milhões, conforme o Roberto já falou, com um ROAE de 14,7%, crescendo em relação ao primeiro tri do ano passado, né? E aí a gente tem essa abertura também do que é resultado financeiro e o que é resultado operacional dentro dessa composição. E a gente percebe que desde o segundo trimestre de 2020, o resultado operacional ele vem ganhando mais relevância, né? E isso que é a operação da companhia. A companhia tem que justamente apresentar resultados operacionais, não pode ficar dependendo só de resultado financeiro, mas mesmo assim o resultado financeiro dá um bom suporte ao lucro como um todo. No slide 7, nós seguimos aí no lucro líquido por vertical, e essa é a grande novidade desse trimestre, conforme eu já mencionei. A gente passa a abrir, além das receitas, também o lucro por cada uma das verticais. Então, olhando especificamente ali para o primeiro trimestre de 2021, a gente vê que a composição que o seguro alto, aliás, a vertical de seguros, ela responde por quase 50% do lucro do primeiro tri, né? E só um ponto a adicionar aqui é que, além das 4 verticais, a gente tem a holding, porque parte do lucro também é composto pelos aspectos relacionados à holding, à corporação como um todo. Por fim, indo para o slide 8, para terminar essa parte da parte dos resultados consolidados, nós apresentamos a rentabilidade em função do CDI, né? E a gente pode perceber que tanto em 2020 como no 1T21, ela cresceu bastante. O resultado foi muito bom, né? No 1T21, vale ressaltar que o nosso ROAE foi de 14,7%, contra 12,3% no primeiro trimestre de 2020. E em percentual do CDI, isso equivale a 767% do CDI no primeiro trimestre de 2021. Esse número ele tá um pouco mais alto do que a média histórica, muito também em função do CDI baixo, né? E com a expectativa da volta do aumento da Selic, o CDI tende a aumentar e esse número deve voltar a patamares mais realistas, que seriam ali um range entre 150% e 300% do CDI. Gostaria de passar agora a palavra para o Marcelo Picanso, que vai continuar falando, iniciando sobre a vertical de seguros na página 9.
Okay, obrigado, Emerson. Bom dia a todos. Agradeço pelo interesse no nosso call. Gostaria de comentar no slide 9, acho que os números aqui são relativamente conhecidos, né? Então eu não vou ter a ficar passando eles. Eu gostaria de falar mais do lado estratégico, de que esse é o segundo trimestre que nós confirmamos um crescimento importante em seguros, mesmo com uma redução do risco, né, que naturalmente diminuiria o nível de precificação, nós conseguimos crescer e numa métrica muito importante para a gente, que é em número de clientes, né? O número de clientes em mais de 120 mil clientes e com o ritmo se acelerando nos últimos 2 tris. Então, nós acreditamos que este ano pode ser um ano muito importante, né, numa sequência de mais de 10 anos, em termos de crescimento da frota segurada aqui para falar de automóvel. Então, acho que essa retomada do crescimento de uma forma mais estratégica, né, e persistente, ela é muito importante. Queria também dizer que refutar um pouco acho que o conceito de como nós vemos, né, o mercado de seguros, né, e dizer que ele não é maduro, né, ele está longe de ser maduro ainda e de estar penetrado como em outros países, né. Mesmo o seguro de automóvel, às vezes, entre aspas, considerado o mais maduro do Brasil, a gente não tem nem 30% de penetração na frota. Então, o potencial, nós acreditamos, ele é muito grande e a forma de abordar esse potencial tem a ver com ofertas inovadoras, né, expandidas e que tragam mais segurança, conforto e conveniência, né, em um mundo e um país que tanto precisam disso, né. A gente está fazendo isso, acho que o exemplo do Blue é um exemplo, né, ele está ainda em piloto em 2 regiões importantes, né, que foram endereçadas, cujo mercado foi endereçado muito por soluções não de seguro, como associações de proteção veicular, e é uma resposta da Porto entendendo que esse mercado está lá, tem que ser endereçado, né, não pode ser ignorado ou visto de uma forma marginalizada. Então, é uma forma nossa de expandir o mercado, não apenas ganhar share. Tá? Posso dizer que essa conclusão ela é ainda mais forte para outros mercados de seguro, como, por exemplo, o residencial e o Vida, que apesar de termos tido crescimento consistente nos últimos anos, o potencial ainda é enorme. Falamos de 80% a 90% desses mercados ainda não abordados, né? E acreditamos sim que é necessária inovação, é necessária digitalização, simplificação de uma série de coisas, estamos buscando isso. Mas acho que é muito importante dizer que a nossa essência, né, de ser mais um porto seguro, remete a trazer para as pessoas uma excelência em servir, né, misturada, combinada, né, com produtos, né, que realmente tragam uma proposta genuína de conforto e conveniência, né? A gente não acredita no seguro apenas no lado financeiro, de recolocar um bem ou de compensar uma renda. A gente acredita que as pessoas não estão em busca apenas deste lado mais objetivo e, digamos assim, financeiro, e sim do que está em volta dele. Muitas vezes, serviços e o servir em geral. Tá? Acho que isso é importante colocar aqui na parte de seguros, como nós vemos. A parte no índice combinado e resultado, eu acho que é mais um trimestre que confirma, né, de que é possível sim, né, termos um modelo de precificação e um modelo inteligente que considera as variáveis, inclusive financeiras, à nossa volta, né. A teoria de que com taxas baixas de juros não é possível ter rentabilidade, ela não se confirma. As evidências nos últimos anos mostram que os retornos sobre o capital, inclusive, crescem, mesmo com as taxas de juros caindo, né? E isso tem muito a ver com a melhoria do resultado operacional, né, que se deve a uma inteligência também de subscrição e precificação diferenciada que nós acreditamos que será sempre importante. Por mais inovação que possamos fazer em outras linhas também, né, mas com a base de dados que nós temos em algumas carteiras em mais de 5 milhões de pessoas, isso ajuda muito a ter essa excelência e em momentos mesmo de pandemia como nós estamos vivendo, conseguir segmentar o que são carteiras que realmente se beneficiam disso, que locais, que bairros, que perfis de pessoas. A gente tem esse nível de granularidade que é viabilizado por um modelo sofisticado e uma base de dados realmente muito elevada, com números muito expressivos. O primeiro trimestre sempre é um trimestre um pouco mais difícil para seguros, por razões
da sazonalidade natural de vendas e de sinistralidade, porém, mais uma vez, melhoramos o resultado em relação ao trimestre comparável, que foi o primeiro TRI do ano passado, aumentando aí substancialmente o lucro líquido, que foi de 195 milhões no TRI de 2020 para 219 no primeiro TRI de 2021, e com retorno sobre capital, digamos assim, nosso TRI mais difícil em 15%, que é um retorno sobre capital quase uma vez e meia o custo de capital da companhia. Nas despesas administrativas operacionais, conforme o Roberto já antecipou, nós tivemos, inclusive, uma redução nominal. A gente gosta de olhar o nominal e gosta de olhar o índice, os dois, né? E também uma redução no recorrente em 0,3 pontos percentuais. Lembrando que no índice total a gente teve alguns gastos com Covid, contribuições nossas sociais nesse momento difícil do país, que também foram importantes, mas eu acho que do ponto de vista operacional, isso não faz parte da operação, obviamente, as doações e as contribuições, apesar de assim serem contabilizados, a gente coloca aqui o recorrente, tirando esta parte do programa Meu Porto Seguro, que foi um programa para trabalhar mais de 10 mil vagas, né, digamos assim, de trabalho associadas à empresa. E continuamos nessa disciplina. Nós vemos a questão da DA/DO não como uma questão de expansão de margem, tão simplesmente. A gente vê a DA/DO como uma questão estratégica para permitir produtos mais acessíveis a consumidores que não estão dispostos a pagar um valor acima de determinado patamar. Então, é importante, sim, essa continuidade para a inclusão securitária, que é estratégica para nós. E eu gostaria de dizer que, por fim, aqui na vertical de saúde, mesmo com todas as questões que impactaram as empresas, como desemprego, lembrando que nossa carteira é majoritariamente formada com quase 87% aí com saúde empresarial, então, à medida que o quadro das empresas, infelizmente, por toda a questão de crise, ele seja enxugado, isso reduz o nosso faturamento, mas mesmo diante disso, a gente conseguiu ainda crescer 5% em prêmios e colocamos quase 70 mil vidas adicionais nas carteiras, e aqui inclui o Odonto também, né, nesse cenário. Então, ainda não é o crescimento no patamar que nós estamos mirando. O saúde, ele passa por uma transformação importante do modelo, né? O modelo está sendo montado para permitir uma empresa muito mais digital, sofisticada, com uma inteligência realmente diferenciada em termos de paciente, médico, a forma de atrelar estas questões. Nós temos uma parceria, inclusive, com a Red Ventures, uma empresa americana, para a parte de tecnologia e digitalização, e com isso a gente acredita que, à medida que esses pilares estejam já levantados e concretos dentro do novo saúde, esse crescimento virá de forma ainda mais vigorosa. Gostaria de dizer que algumas tendências que são citadas como a saturação de mercado de seguro em outros países, onde especialmente o seguro é obrigatório, ele não se dá no Brasil. Então, por exemplo, seguro de veículo, então a gente ainda tem muito espaço aqui, né, para expandir a penetração ainda nas classes que não dispõem desse tipo de proteção, a despeito de já termos uma penetração forte nas classes mais elevadas. Ainda existe um potencial muito grande de inclusão. Isso em todas as linhas de seguro, incluindo o saúde, onde só 25% da população tem acesso a planos de saúde complementares. Infelizmente, esse patamar não tem crescido muito nos últimos anos, mas nós temos um market share relativamente baixo e muito espaço para crescer dentro deste mercado. E o mercado tem muito espaço para crescer também, então a gente tem uma dupla alavancagem aqui. Bom, gostaria então agora de finalizar essa parte de seguros e passar a palavra ao meu colega aqui, o Marcos Loução, para falar de negócios financeiros e serviços. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. Falando um pouco sobre os resultados da vertical de negócios financeiros, eu gostaria de destacar, né, o crescimento da receita contínuo acima de 2 dígitos, né, crescemos 16% agora, uma distribuição de receitas onde nós, dado a nossa característica do produto cartão de crédito, e CDC compõe bastante, mas eu já começo a ver aqui o consórcio com crescimento e riscos financeiros também em relação ao outro TRI, distribuindo um pouco mais as receitas. E um crescimento no lucro líquido acima de 9% neste último trimestre. Como destaque na nossa
carteira de cartão e financiamento, vale destacar todo o crescimento e aceleração que nós estamos fazendo na distribuição de financiamento de veículos. Nós crescemos no último ano, numa comparação aqui de dados do Bacen, 48%, enquanto o mercado cresceu 8% na database de dezembro. E esse crescimento ele vem alavancado por uma venda e uma produção no canal corretor bastante importante, o que nos permite continuar dentro da expansão programada para o ano. Hoje nós temos praticamente 58% das nossas vendas sendo feitas pelo canal corretor. Um outro destaque importante é que mesmo no cartão de crédito nós continuamos crescendo a nossa carteira, e a gente cresceu a carteira de uma maneira significativa durante todo esse reflexo de mais restrição ao consumo em lojas e presencial. Nós estávamos preparados com tecnologias de NFC, que são os cartões que não exigem a introdução na máquina, enfim, carteiras de wallet como Samsung Pay e Apple Pay, e também transações online. Crescemos acima do mercado, demonstrando que o nosso cliente ele continuou usando o cartão, mesmo nesse cenário de restrição a acesso. A nossa ativação, que um índice aqui um pouco mais agressivo de comparação, transações realizadas no mês, passou de 59% para 64%, o que aumenta também a nossa eficiência. Com relação a riscos financeiros, basicamente aqui nós temos o nosso produto de fiança locatícia, que é distribuído através de corretores em parceria ou por imobiliárias. Nós conseguimos também um aumento na carteira de 13% e também nós tivemos um aumento de 10% nas imobiliárias que transacionaram nesse trimestre em relação ao trimestre do ano passado, também dando uma continuidade na nossa expansão de estar presentes nesse ecossistema de imóveis de uma maneira mais forte. Criamos e já colhemos os frutos neste trimestre de um produto 100% digital, um produto que tem uma cotação basicamente com CPF, um produto muito mais simples de contratação e também um produto mais leve no seu preço e já representa aí praticamente 40% das nossas vendas. Então, isso também demonstra uma presença e de maneira bastante competitiva para concorrer com as fintechs que atuam nesse segmento. O crescimento da receita, ainda tem uma questão aqui que é uma mudança na forma que a SUSEP exige a concatenar as receitas do fiança, que agora é pelo prazo total do contrato. Falando em consórcio, nós temos um plano de expansão regional importante do consórcio, nós crescemos 29%, e um desses planos é onde a gente mudou o perfil da atuação do nosso consultor interno com os corretores, onde nós temos uma atuação muito mais à distância, o que permitiu que nós tivéssemos uma contratação e vendas e por mais corretores. Hoje, só para vocês terem uma ideia, nós aumentamos esse número de corretores vendendo uma cota de consórcio 69% em relação ao ano passado. Também no nosso canal de vendas próprio que nós temos, nós conseguimos também expandir com também uma gestão remota para regiões até então que nós não estávamos presentes fisicamente, o que demonstra aí de fato que nós estamos com a estratégia correta para crescimento. Com relação à gestão de ativos, essa queda na receita tem a ver com readequações de taxas internas. Falando um pouco mais sobre a nossa carteira de operações de crédito, a gente percebe aqui um crescimento contínuo e o nosso índice de inadimplência ele está praticamente em linha com o mercado, que para nós é bastante interessante, dado que nós estamos crescendo muito acima do mercado. Espera-se até que a gente poderia oscilar aqui a inadimplência e a gente continua com uma inadimplência controlada e com políticas adequadas ao momento. Na parte da vertical de serviços, eu gostaria de destacar também a nossa crescente aqui em receitas financeiras de 22% e também uma maior distribuição entre elas. Um destaque importante para o Porto Seguro FAS e também para o Porto Ponto Pet. No caso e praticamente já em break-even de todas as operações. Nós já temos aqui várias iniciativas de inovação já em break-even. Falando exclusivamente aqui do carro fácil,
nós tivemos um aumento de vendas em relação ao trimestre do ano passado, ainda que era um trimestre antes do pior período para nós, que foi abril, um aumento de 57% e um aumento no ticket médio de 30%, também dentro de uma expansão importante no carro por assinatura. Dentro da Porto.pet, nós tivemos ajustes importantes nos nossos planos, uma alteração na composição de ticket médio que saiu por volta de R$100 para R$183 e também um crescimento da nossa carteira de 36 mil para 41 mil neste último trimestre. Porto Faz e Porto Repara, aqui nós temos a venda dos nossos serviços que nós temos dentro das nossas estruturas. O Repara é o primeiro plano de assistência de serviços emergenciais. Nós atingimos aí também a marca de 372 mil clientes, sendo que uma boa parte desses clientes também é de parcerias estratégicas que nós temos com alguns players que distribuem. Entre novos clientes, nós tivemos nesse trimestre a composição de Samsung, numa operação específica de manutenção de lojas, Harley Davidson para operação de assistência e também o Banco Itaú. Em outros, nós temos a Renova, que nós aumentamos a nossa capacidade de desmonte de carros, praticamente dobramos a nossa capacidade de desmonte e também com isso a gente coloca peças totalmente legalizadas para que possam ser utilizados em alguns e-commerces. Foram esses os principais destaques que eu separei para falar da vertical de serviço, uma vertical que vem crescendo bastante e tem toda essa questão de aceleração aí que nós vimos no primeiro trimestre. Obrigado. Agora eu passo a palavra para o Isaac. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Falando aqui um pouco do nosso resultado financeiro do primeiro TRI, acho que foi um resultado ex-previdência de 230 milhões, com um retorno nominal de 2,36. Tá, esse resultado foi fruto da nossa carteira de títulos públicos. Tá? Tivemos um primeiro trimestre com IPCA com uma alta de um pouco mais de 2%, assim como tivemos uma alta no IGPM, isso contribuiu positivamente para a nossa carteira de títulos. Destaco também que, apesar da queda no período do índice Bovespa, a nossa carteira de ações trouxe um ótimo resultado, tá? E, além disso, tivemos uma contribuição vindo dos nossos investimentos em fundos multimercados da casa. Por fim, queria também apontar aqui em termos de carteira de investimentos, fizemos uma movimentação nesse TRI, aumentando a nossa participação em indexados em inflação, tá? Saindo de 53% para 65% da nossa carteira. De modo geral, é isso. Eu volto para o Roberto, que vai falar sobre as nossas iniciativas ASG. Bom, eu agora vou falar um pouco mais sobre as iniciativas, né, ASG. No slide 18, comentamos sobre algumas das nossas iniciativas que já fazem parte da história da Porto Seguro. Destaque para a Associação Crescer Sempre, que recebe há mais de 20 anos apoio da Porto Seguro, oferecendo educação infantil, ensino médio, cursos profissionalizantes e capacitação profissional para a comunidade de Paraisópolis. Destaco também o programa Jovem Aprendiz, do Instituto Porto Seguro, que promove a educação para a vida, focando na capacitação e inserção de jovens de baixa renda no mercado de trabalho. E, por último, o programa Porto Voluntário, que tem por objetivo propiciar e fortalecer a cultura do voluntariado através da mobilização e engajamento de funcionários, empresas, instituições sociais e seus beneficiários. Indo para o slide 19, destacamos algumas outras iniciativas mais recentes. Concluímos a contratação temporária de 10 mil pessoas para o programa Meu Porto Seguro, o pagamento de R$ 1.500 por mês durante 3 meses. Os contratados do programa e outras 13 mil pessoas que acabaram não sendo contratadas, mas optaram por seguir o programa mesmo assim, realizaram os treinamentos disponíveis na plataforma Porto Educ, se preparando para retornar ao mercado de trabalho com mais qualificação e independência.
Ainda no campo social, criamos o projeto Quentinhas, uma parceria da Porto Seguro com os restaurantes do bairro Campos Elíseos, segmento que foi muito impactado pela pandemia. Nesse projeto, a Porto Seguro compra marmitex de 11 restaurantes da região, aqui anexo ao nosso complexo, e destina essas refeições para a comunidade do entorno. Atualmente são entregues 800 refeições por dia e já foram doadas mais de 20 mil refeições, com as entregas sendo realizadas pelos prestadores da Porto Seguro. Além disso, no primeiro trimestre deste ano, a Porto Seguro já doou 6 mil cestas básicas de alimentos que foram direcionadas a mais de 2.300 famílias. Em relação à governança, fomos homologados pela organização Women on Board por termos 2 mulheres em nosso conselho de administração. A Women on Board é uma iniciativa apoiada pela ONU que incentiva o aumento da participação das mulheres nos conselhos de administração e conselhos consultivos das empresas. Por fim, no campo ambiental, passamos a fazer parte do índice do carbono eficiente da Bolsa, como resultado da atenção que a Porto Seguro sempre teve com fatores relacionados ao meio ambiente, bem como governança e aspecto social de sua atuação. Além disso, passamos a ter nosso inventário de gases de efeito estufa auditado por uma empresa terceirizada independente, o que transmite ainda mais credibilidade, confiança e transparência para os nossos processos. Esses eram os principais aspectos operacionais financeiros de ESG que gostaríamos de destacar em nossa apresentação. Então, aqui terminamos a nossa apresentação executiva e gostaríamos de iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1. Ou, alternativamente, as perguntas podem ser encaminhadas pela plataforma de webcast, ícone Pergunte ao Palestrante. Nossa primeira pergunta vem da senhora Mariana Tadeu, do UBS. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de fazer a pergunta. Entrando nas classes verticais, né, seguro, saúde, negócio financeiro e serviço. Como começou com a apresentação, o seguro está representando ainda hoje cerca de 50% do resultado e a vertical de serviço está próxima aí do break-even. Pensando talvez em uns 3, 5 anos, como você vê a contribuição de cada uma dessas verticais no resultado? Qual delas deve crescer mais rápido aí, ou onde você vislumbra uma maior oportunidade? Obrigada. Mariana, por favor, houve uma certa interrupção na sua instabilidade na sua fala. Você poderia repetir, por favor? Oi, desculpa, está me escutando melhor agora? Sim. Em relação às classes verticais de resultado, né? O seguro hoje está representando ainda cerca de 50% do resultado total. A vertical de serviços está próximamente atingindo o break-even. E a minha pergunta é em relação a 3, 5 anos. Como você vê a contribuição de cada uma delas no resultado? Qual que deve crescer mais rápido? Onde vocês vislumbram aí uma maior oportunidade? Obrigada. Mariana, é o Roberto. Obrigado pela pergunta. De fato, a vertical de seguros ainda representa a maior parcela da receita da empresa e também da rentabilidade. Nos próximos 5 anos, a gente vislumbra um aumento significativo nas receitas de saúde e serviços, também de negócios financeiros, nessa ordem. Não significando dizer que o setor de seguros, o vertical de seguros, também vai expandir. Então, a gente imagina uma participação maior na receita e também no lucro das verticais de saúde, serviços e negócios financeiros do que em seguros. Tem uma ideia, assim, mais ou menos, de quanto seguro poderia cair nesse mix, saindo hoje dos 50%? Mariana, eu imagino, nossa leitura é que nos próximos 5 anos, o seguro, a vertical de seguros, deve representar menos de 50% da receita total e do lucro também da Porto Seguro. Mariana, só para complementar, para que a gente não fique com a visão do TRI, tá? Porque na visão do TRI está pegando um TRI comprimido, tá? De resultado de seguros em geral, tá? Para pegar os últimos, desde 2017, a contribuição de seguros apenas, tirando saúde,
foi 68% em 2017, 73% em 2018, 65% em 2019 e 72% em 2020, tá? Então 50 é dependendo da visão do TRI, mas a visão anual ela oscila em torno de 70% lucro, tá? Pelo menos fazendo uma série de 2017 para cá, se fizer antes não vai dar muito diferente disso não. Entre 65 e 75% é o que está aí praticamente todos os anos, tá? Perfeito, passado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Temos uma pergunta vinda do webcast. A gente tem aqui algumas perguntas vindas pelo webcast. Eu vou falar as perguntas e a gente vai respondendo, tá bom? A primeira pergunta vem do Gabriel Guzan, do CIT, e ele pergunta se a gente poderia comentar um pouco sobre o ambiente competitivo para o seguro auto. Além disso, a alta no preço dos carros novos e usados deveria levar a preços mais altos? Oi, Gabriel, obrigado pela sua pergunta. A gente vê que o ambiente competitivo continua relativamente bem equilibrado, a gente não vê nenhuma assimetria. Sim, é fato que os preços têm refletido duas coisas. A menor frequência, que acontece em parte pela pandemia, mas eu não gostaria de associar isso totalmente à pandemia, porque mesmo antes da pandemia já vínhamos reportando e mostrando, evidenciando as quedas de frequência, especialmente em furto e roubo, que já vem afetando e acreditamos que para todo o mercado. Então existe uma redução de preço aqui que ela não se dá por aspectos comerciais ou de agressividade, né, dos players, e sim por questões de redução do risco. E em qualquer lugar do mundo, quando o risco reduz, o preço de seguro reduz também. E com relação à alta do preço dos carros novos, sim, de certa forma, tecnicamente, também isso vai equilibrar um pouco dessa redução. Então, a gente tem efeitos, digamos assim, que baixam o preço, por frequência, isolamento, e efeitos que vão aumentar um pouco o preço. Então, a gente vê que isso mas está equilibrado. Quando a gente fala de equilibrado, a gente fala de um resultado que a gente vê das companhias em geral, saudáveis, né? Mais saudáveis até do que estavam antes. Então, naturalmente, o mercado é bastante competitivo em automóvel, ele tende a ir repassando isso aos preços, mas já estamos com mais de um ano de pandemia e não vemos danos às rentabilidades, pelo menos não na Porto e não na maioria dos players relevantes com relação a isso, tá? A gente tem aqui mais uma pergunta do Gabriel Guzan, CIT, e acho que é para você também, Picanço. Do Saúde. Vocês poderiam comentar um pouco sobre a sinistralidade do Saúde? Vimos uma melhora sequencial, enquanto esperávamos uma continuidade dos maiores custos por Covid, somado aos procedimentos seletivos. Na verdade, para ser assim bem justo, nós tínhamos um bônus, de certa forma, de redução de procedimentos em 2020, e agora em 2021 nós tivemos um certo efeito, duas coisas aconteceram. Um certo efeito de retomada das eletivas, porque várias doenças você não pode simplesmente passar um ano sem tratar, né? Você tem câncer, você tem situações que são não só graves, como também que exigem muitos recursos, né? São custosas, mas precisam ser feitas, e não podiam mais ser adiadas. E dois, também tivemos, muito importante dizer isso, os tratamentos do próprio Covid, que tem um índice de custo unitário muito superior aos demais. Um tratamento de uma doença que exige muitos recursos e, por paciente, o per capita ele é bem mais caro. Então, nós tivemos aí no primeiro TRI uma sinistralidade um pouco acima do que a gente estava tendo e do que a gente até vinha esperando, em função um pouco da retomada das eletivas, e que pode acontecer uma mudança disso novamente, porque teve um fechamento, um isolamento maior novamente no segundo TRI, né? Porém, temos esse maior custo por paciente de Covid, e quanto mais internações tivermos nesse aspecto, tivemos um surto muito forte no primeiro TRI, e um pouco no segundo também, possivelmente virá também um pouco disso, e que aumenta essa sinistralidade, tá? Ok. Continuando aqui, a gente tem mais uma pergunta que veio da internet, feita pelo Thiago Faura, do Banco BTG. Duas perguntas. A primeira delas é: como podemos pensar a vertical serviços, que já conta com diversos negócios em estágio inicial daqui para frente? Podemos esperar novas parcerias similares à Pet Love,
nos próximos meses? Oi, Thiago, obrigado pela pergunta. É Loução falando. Eu acho que a gente pode esperar, pode pensar na vertical de serviços exatamente como a gente tem demonstrado agora, uma criação de vários produtos, permitindo uma ampliação da Porto Seguro e no cotidiano das pessoas, né? Nós temos aí praticamente a consolidação do carro por assinatura, na marca Carro Fácil, nós temos a criação do Repara, do Blue, e temos também um MVP bastante interessante de Tech Fácil, que a gente começa entrando por smartphones agora. Com relação a novas associações ou a novas parcerias, sim, sempre nós estamos abertos a discutir, e se tiver em linha com os nossos valores e associado às nossas diretrizes dos próximos 5 anos, nós consideramos sim. Então, acho que é isso que a gente pode esperar. A gente pode esperar uma vertical com bastante potencial de crescimento, como a gente viu aí nos últimos trimestres. A segunda pergunta do Thiago Paura é: vocês poderiam falar um pouco mais da unidade de cartão de crédito? O que podemos esperar para o futuro? Quais os planos de expansão para mar aberto? E qual seria a vantagem competitiva da Porto nesse segmento? Nós nos preparamos nos últimos anos para que nós tenhamos um processo totalmente digital e um processo de segurança dos nossos clientes na contratação e no uso do cartão de crédito da Porto Seguro. Hoje, a base do cartão de crédito da Porto Seguro já 33%, 35% da base atual não possuem seguro neste momento com a companhia e continua sendo o cartão preferencialmente utilizado por esses clientes. Com relação a crescimento, nós continuamos crescendo nossas receitas, nossa carteira. Hoje nós já somos o 8º emissor de cartão de crédito do país e com um crescimento aí, bastante significativo em termos de carteira com relação aos nossos concorrentes. O que a gente tem como estratégia é uma estratégia de que seja um cartão que o cliente use e não um cartão que esteja na carteira simplesmente fazendo mais um volume ali. E nessa estratégia, por isso que a gente foca tanto na ativação. Os nossos modelos estão preparados, sim, para expansão em mar aberto. Nós já temos aí um canal praticamente digital que representou 15 mil vendas, ainda em piloto no primeiro trimestre, totalmente sendo competitivo com qualquer outra fintech, né? Então a gente está assim se preparando bastante com tecnologia. Nós temos hoje uma esteira de crédito baseado em um software, chama-se Power Curve, que faz a análise de todos os nossos clientes numa mesma política e num mesmo modelo, que permite uma agilidade e uma integração muito forte com todos os produtos e de maneira sinérgica aqui na Porto Seguro. Dada a nossa estratégia de crescimento com serviços, nós acreditamos também que todos esses serviços por assinatura e os serviços que nós temos colocado mais acessíveis no mercado também serão uma porta para os nossos produtos financeiros, tá, Thiago? Próxima pergunta vem do senhor Guilherme Grespan, da JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado por abrir para a pergunta. Minha pergunta é mais de um lado um pouquinho mais estrutural, saindo um pouco do TRIF, mas avaliando um pouquinho, eu queria discutir um pouquinho o risco de disrupção que vocês veem com o aumento exponencial da adoção desses bancos digitais. A gente está vendo alguns dos bancos começarem a oferecerem seguro alto. Eu acho que existe um pouco da percepção que seguro é um pouco mais difícil de ser disrupcionado, dado que é um produto que você precisa ensinar o cliente, convencer o cliente, mas isso eu acho que é um argumento pouco válido para alto, né, em que o seguro tem uma percepção de valor já bem clara pelo cliente. Ao mesmo tempo, a gente vê poucas dessas fintechs adotando um modelo de underwriter, né? A maioria tem sido mais uma remuneração de comissionamento, fazendo uma JV com uma seguradora, então o risco nesse caso seria um pouco menor. Mas assim, dando esse landscape que a gente está vendo de evolução dos bancos digitais e começando a migrar para o lado de seguros, como que vocês veem, queria só ouvir um pouquinho de vocês, como vocês veem a potencial disrupção no setor e como os bancos digitais impactam o negócio. Obrigado. Olha, obrigado pela pergunta, Marcelo Picanço falando. Bom, a gente, na verdade, a gente vê como oportunidade, né? A gente olha a gente temos conversado, inclusive, com vários, e não digo só bancos, digo players digitais, né?
nós vemos possibilidades aí de parceria muito fortes, né? E eu diria o seguinte, eu acho que a oferta por vários meios ela é importante para aumentar por vários canais e parcerias e formatos, é importante para aumentar a inclusão de mais consumidores nesse mercado, que ainda é muito restrito ainda, 30% só da frota, né? Então a gente não vê como problema. E aí digo o seguinte, o que a gente nota muito, a maioria deles não quer ser de fato underwriter, não quer carregar isso, muitos se definem como empresas tecnológicas realmente, e essa condição de carregar um risco, né, e uma regulação de seguros para uma empresa tecnológica, ela não é atrativa nem para as big techs americanas e nem para as fintechs brasileiras, tá? Então a gente nota que eles gostariam sim de um parceiro. O que precisa muitas vezes é uma inovação de adaptação do modelo, a forma de contratar tem que ser mais simples, o acompanhamento da jornada, e tudo isso a gente está fazendo já aqui e aberto a fazer mais parcerias com relação a isso, inclusive. E um outro ponto muito importante para destacar, especialmente no seguro alto, é que as pessoas falam muito da contratação, da entrada do cliente no processo. Mas tem que lembrar que depois que o cliente se torna, existe toda uma cadeia extremamente operacional e física, e aí nós estamos falando de oficinas, guinchos, né, que é um seguro muito logístico, o seguro de automóvel, né? Então você precisa ter todo esse não sei só se back-office, mas de rede de atendimento, que leva muito tempo para se montar. Então a gente não vê que essas empresas estejam com essa disposição, né, de montar redes com estruturas de milhares de oficinas pelo país todo e de redes de guincho e uma parte muito logística. O seguro de automóvel é um seguro muito operacional, né? Ele é diferente de outros seguros que você faz o underwriting e paga um valor ali, acredita numa conta, por exemplo, como um seguro de vida. Então a gente acredita que nós temos aí um posicionamento muito aberto, né, e muito preparado para fazer, né, essas discussões e essas adaptações necessárias para essas parcerias. Perfeito, obrigado. Perguntas que vieram aqui pelo webcast. A gente tem algumas outras perguntas que vieram pelo webcast. Então, eu vou fazer aqui uma pergunta que veio do Gustavo, do Banco Inter. Qual a estratégia a ser utilizada para captar mais clientes na plataforma PortoPet? Oi, Gustavo, obrigado pela pergunta. Nós temos a primeira estratégia é continuar a nossa expansão da rede de aceitação do Porto.pet e, com isso, homologar, né, treinar e desenvolver o nosso canal de corretores para fazer a venda. Uma venda mais digital, uma venda mais simples, mas sempre ancorada também pelo nosso canal corretor. Então, a estratégia agora é expansão regional e digitalização do processo de venda, principalmente pelos nosso canal de corretores. E também já assim que for homologada pelo CAD, também com a ajuda também da Pet Love nessa distribuição. Temos uma outra pergunta que veio do Renato. Como vocês enxergam a relação entre corretores e canais diretos digitais de venda, visando principalmente a comercialização e relacionamento com as novas gerações de clientes? Bom, Renato, obrigado pela pergunta, Roberto. De fato, o corretor de seguros é o nosso principal canal de distribuição e a gente acredita que durante um bom tempo ele continuará sendo. E a gente sempre protege o ecossistema do corretor de seguros. Tínhamos um dogma aqui de evitar vendas diretas, não tínhamos uma solução para esse desenho de venda pela internet. Nós já quebramos esse paradigma agora com o advento, inclusive, do produto Blue, que é um produto que ele é comercializado pela internet e o corretor também pode vender. O importante aqui é que todo produto que a Porto Seguro constrói, ele pode ser distribuído pelo corretor, não necessariamente sempre por ele. Então, a gente já tem soluções, é o caso do Blue, em que um cliente pode adquirir um produto diretamente e sem que isso prejudique o trabalho do corretor. A gente entrega depois o pós-venda para um corretor de seguros com uma remuneração um pouco menor. Então foi a solução que nós encontramos para seguir prestigiando o corretor de seguros, mas sem abrir mão dessa questão
de a gente ter a questão das novas gerações abertas para aquisição de produtos via internet. Então, isso a gente acredita que é uma solução bem equacionada que a gente conseguiu sem prejudicar o canal do corretor de seguros. Estamos, inclusive, já lançando aí recentemente, vamos lançar em breve agora a nossa Porto Store, onde as pessoas poderão adquirir nossos produtos diretamente pela internet, sem a intervenção de um corretor de seguros. A gente tem uma outra pergunta aqui do Thiago Alzier, do Quiné. Acho que vai para você também, Loução. Vocês poderiam explorar o potencial de crescimento que vocês veem em negócios financeiros? Você já tem 2,6 milhões de cartões, 10 bilhões em carteira, quase 9 milhões de clientes no total, até melhor que vários bancos digitais. Como deve ser a evolução do crescimento da base de clientes, produtos e rentabilidade? Obrigado pela pergunta, Thiago. Nós devemos continuar crescendo a nossa base, focada agora numa atração forte de novos clientes, com produtos mais competitivos, para que a gente possa fazer toda a parte de cross e desenvolvimento da vida financeira do cliente, aqui também dentro da Porto Seguro, como uma opção ao sistema das fintechs que a gente vê no mercado hoje. Então, a nossa estratégia é uma estratégia de aceleração no crescimento da base, mas continuada e focada em produtos que gerem rentabilidade e resultado financeiro, tá, Thiago? Muito em linha do que nós fizemos, só que nós fazíamos muito mais dentro de perspectivas sinérgicas. Agora, a gente quer expandir um pouco mais, oferecendo essa mesma qualidade de produto para o mercado num preço também bastante competitivo. Loução, aproveitando, tem mais uma pergunta para você que veio da internet aqui, sobre o IPO da Get Ninjas. Isso serve de inspiração para a vertical de serviços? Olha, na nossa vertical de serviços, desde 2014, 2015, nós começamos a comercializar de maneira standalone, de maneira individual, os nossos serviços que nós já disponibilizamos para os nossos segurados. E desde então que a gente vem fazendo essa distribuição digital na Porto, uma marca que a gente usa para isso, que é a Porto Faz. Você pode comprar, por exemplo, desde 2015, um produto nosso de maneira standalone. Agora, recentemente também, nós começamos a distribuir no modelo de assinatura. Então, eu acredito que modelos como o Get Ninjas, eu acho que só fortalece que esse mercado e esse segmento tem um potencial enorme de crescimento, e nós entendemos que nós estamos bastante preparados para também atuar nesse segmento, com bastante qualidade e com segurança, que é um perfil dos nossos atendimentos à residência das pessoas. Nós garantimos o serviço que é feito na residência de todos os clientes. Então, a gente vê com bons olhos que o mercado esteja com players e movimentado como está agora. Próxima pergunta vem do senhor Antônio Ruete, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas e parabéns pelos resultados. Eu queria saber se existe um espaço para melhor eficiência em comissões agora com as vendas online. Vocês comentaram agora há pouco que parte das comissões continuaria vindo do pós-venda para eventuais vendas online, mas no consolidado, como fica? Existe um espaço para melhor eficiência? E também, se vocês pudessem comentar um pouquinho das principais linhas de seguro que vocês esperam operacionalmente em crescimento de prêmios e sinistralidade até o fim do ano. Obrigado. Oi, Marcelo Picanço falando. A gente teve também um ponto aqui, talvez seja da conexão digital. Você podia repetir um pouco a pergunta, porque truncou. A gente entendeu sobre a parte dos comportamentos da Caixa Operacional de Seguros, mas o início de comissões ficou um pouco truncado a tua pergunta. Você poderia repetir? É mais sobre essa parte de vendas digitais de seguros, que existe algum espaço para melhor eficiência com despesas, com comissões, mesmo com parte das comissões depois no pós-venda, nas vendas, no caso, sem a intermediação de um corretor. Como fica a despesa com comissão? Obrigado. Bom, agora ficou bem claro. Deixa eu explicar, Roberto. Nós, é claro, um canal digital de venda, ele traz um comissionamento menor.
Só que o comissionamento faz parte do custo de comercialização. O custo de comercialização, você tem despesas que você não tem no canal corretor. Você vai ter despesas para geração de leads, coisa que você não tem na venda através do canal corretor. Então, respondendo assim, de uma forma pragmática a tua questão, o comissionamento é menor neste canal, mas o custo de comercialização como um todo, não, porque você tem custos para aquisição de leads. Sim, eu queria até complementar essa resposta do Roberto com mais uma questão que eu acho que é importante quando a gente compara vendas de seguros digital versus com assessoria de um corretor, com a consultoria de um corretor, versus vendas de outros produtos. Por exemplo, com a compra de um celular pela internet ou de um bem como uma máquina, um aplicativo ou um tipo de uma geladeira para sua casa. As vendas de seguro em mercados onde não é obrigatório, onde ele não é obrigatório, não dá para comparar com a Inglaterra, com os Estados Unidos, porque lá é obrigatório, o consumidor precisa comprar. A gente vê que o índice de fechamento cai demais quando não tem uma assessoria e o suporte de um corretor. Então a gente trabalha muito também o aspecto do híbrido, que é uma oferta que começa digital, o corretor entra e completa e fecha. E isso não é uma questão de harmonização apenas de canal, não. Isso é uma questão pragmática de vender. Né? Mesmo em alguns países, mesmo em países desenvolvidos, algumas carteiras, por exemplo, seguro de vida, isso é ainda mais forte. Mesmo no Japão, as vendas diretas de seguro de vida não chegam a 10% do total. Então, por mais que seja uma tendência de aumento, existe a necessidade pragmática de ter um convencimento para um produto que ele não é desejado na sua natureza, ele é um produto necessário, porém ele não é um produto desejado, e as pessoas muitas vezes precisam daquela assessoria para o fechamento. Falo isso também por experiências com insurtechs, inclusive de saúde, extremamente modernas, que não têm 5 anos de vida e que passaram a usar corretores para fazer fechamento de saúde nos Estados Unidos. Então, essa questão da combinação dos dois canais é algo que a gente faz e investe, né, e não necessariamente isso vai levar a uma queda, como o Roberto falou, total do CAC, do custo de aquisição do cliente, mas pode haver uma mudança no mix de como esse dinheiro é investido. E o crescimento aí, você perguntou assim, mais específico, né, do comissionamento que teve em algumas carteiras, teve um pouco a ver com performance de vendas que melhorou, campanhas que nós tínhamos feito também para isso. Eu acho que o resultado também está aí sendo mostrado. A gente fica feliz quando a gente cresce, aumenta a margem e também distribui um pouco mais de comissão. A gente acha que é meritocrático isso, não há nenhum problema. Bom, pessoal, a gente tem aqui uma última pergunta que veio para a internet, a gente vai responder ela e depois a gente já encerra aqui o nosso call de resultados. A pergunta é a seguinte: como vocês veem o comportamento dos prêmios no segmento de veículos? Nós temos, falando aqui da Porto Seguro em veículos, né? Não estou falando do mercado em veículos, da Porto Seguro em veículos. A gente está num ano que a gente acredita que tem um ano que nós estamos investindo muito para crescer, né, para retomar o crescimento, após vários anos de ajustes, onde a gente teve um crescimento bem menor, a gente realmente tem um crescimento vigoroso este ano, dentro da realidade ainda do mercado. Algumas transformações estruturais, a gente precisa de um pouco mais de tempo. O próprio Blue não vai mexer o ponteiro este ano ainda, é bom que se diga isso, né? Inovações complexas, elas levam algum tempo para serem maturadas, não adianta fazer algo simples, pequeno e achar que isso vai mudar o mercado. Então existe uma série de sofisticações que vem com o tempo, mas a gente acredita sim que será um ano que a gente quer colocar como diferenciado em crescimento de automóvel, né? E claro, isso depende do comportamento também da concorrência, né? Obviamente o mercado, como eu falei, é bastante competitivo, mas nós temos investido aí em modelos mais sofisticados ainda de subscrição e precificação, mais segmentados ainda, que consideram hábitos de ficar em casa, não ficar em casa, circulações que passaram a ser muito mais diferentes ainda com a pandemia do que eram antes. E a gente acredita também que o comportamento já mudou, né, dos motoristas, e mesmo que a pandemia terminasse mês que vem, a gente vai ter um comportamento aí modificado dos consumidores, e isso faz com que a gente tenha adaptado nossos modelos já agora, né, com uma visão futura, olhando muito para frente e muito menos para trás, do que é
precificar seguro de automóvel. Tudo isso vai levar a gente a crescer um pouco mais, eu diria, este ano é o que a gente está investindo para fazer. Bom, encerrando aqui, eu gostaria de agradecer novamente a participação de todos, pelas perguntas, pelas contribuições importantes e pelo interesse na nossa Porto Seguro. Gostaria também de reforçar que, se tiverem dúvidas adicionais, sintam-se à vontade para visitar nossa página de relações com investidores no endereço ri.portoseguro.com.br ou entrar em contato diretamente com a nossa equipe de relações com investidores. Muito obrigado. A teleconferência da Porto Seguro está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos uma boa tarde.